Ei, filha. Ei, Grazi, Deus te faça feliz. Cadê Marcelo? Tá me ouvindo, meu filho? Eu tô ouvindo. Saindo do trabalho aqui, mas estou já conectado. Ah, tá. Será que o Marcelo lembrou? Alguém tem como ligar para o Marcelo, filha? Você tem como ligar para o Marcelo? Daí você está no celular. Grazi, vamos começar então? Vamos fazer a oração? Eu tentei ligar, mas eu não consegui. Deu caixa postal. A mensagem nem está chegando nele. Ah, o Marcelo entrou. Glória a Deus. Eu vou pedir para a Grazi ler o Salmo 118 para a gente, Grazi, para a gente poder começar, e pedir para a Débora fazer essa oração por nós assim que a Grazi terminar de ler. Você consegue aparecer, filha, ou não? Glória a Deus. Grazi, você consegue ler para a gente o Salmo? Quer que eu leia? Débora, eu não estou conseguindo ouvir a Grazi. Você pode orar por nós, então, para que a gente possa começar? Posso. Senhor, nós queremos te agradecer por mais uma vez podermos compartilhar da tua palavra, que é vida e é vida em abundância. Tu és tudo que nós precisamos, Senhor. Tu és a rocha que mata a nossa sede, o pão que sacia a nossa fome, todos os desejos da nossa alma. Tudo que nós queremos nessa noite, Senhor, é ouvir a tua voz. Nós não estamos aqui para ouvir a voz do homem, mas para ouvir a voz do próprio Deus, ecoando em cada um dos nossos corações. Nos guarda e nos livra de todo mal, que nenhum ladrão de palavra venha tomar aquilo que o Senhor tem para nós essa noite. Amém. Amém, glória a Deus. Então, pedir para o Marcelo se apresentar, você pode compartilhar aí sua tela, tá, Marcelo? E pastora Kelly, ok, boa noite para todos, a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus. Vou compartilhar aqui, vamos ver se vai. Ok. E, Marcelo, nessa introdução você fala um pouquinho, né, do canal,
das nossas redes sociais. Amém? Ok. Tá bom? Isso, quem está nos acompanhando, especialmente quem não está aqui na reunião, que já faz parte do nosso grupo, né? Mas quem está nas redes sociais ou no YouTube, Fellow tem postagens diárias, né? No Instagram, com posts, sempre trazendo frases e versículos associados a esses pensamentos. Então é muito interessante, sempre fala muito ao nosso coração, porque a palavra de Deus nunca volta vazia. E os nossos encontros também são transmitidos pelo YouTube e depois ficam armazenados lá. Para quem não pode acompanhar ao vivo, depois tem a oportunidade de assistir também. A pastora Kelly está dizendo aqui que o anfitrião tem que liberar a compartilhamento de tela. Será que tem que habilitar alguma coisa? Prontinho, Marcelo. Ok. Beleza. Estão vendo? Sim. Ok. Então, pessoal, hoje nós estamos na segunda e última parte dessa Paraxá. Paraxá é aquela porção semanal de textos da Torá. Nós estamos estudando Gênesis do 32 ao 36. É a Paraxá Vaishlar, que também em português seria E Enviou, que são as primeiras, como começa, né, essa porção de texto no português. A Haftará, que é a porção dos profetas, está em Obadias 1, no finalzinho, deixar uma pincelada sobre esse livro, e depois a Brit Hadachá, que é o trecho da Nova Aliança, no Novo Testamento, está lá em Mateus 26, um trecho pequeno, do 36 ao 46. Eu vou começar hoje fazendo uma brincadeira do quiz, um quiz do Fellow. Então, com base no nosso último encontro, eu trouxe algumas perguntas sobre o que a gente viu. Então, vamos ver se vocês estão bom de memória, bom de lembrança. Não precisa falar aqui, mas vocês podem ir mentalizando, ou se tiver um papelzinho do lado, pode ir marcando. Vamos ver se vocês conseguem acertar as perguntas. São 7. A primeira delas: anjos de Deus vieram ao encontro de Jacó, que os viu e deu lugar àquele lugar o nome de Manaim, que significa... Você se lembra o significado do nome Manaim? Primeira opção, este é o exército de Deus. Letra B, 2 exércitos. C, torre de vigia. Ou D, casa de Deus. Pensa aí um pouquinho, qual que você marcaria? A resposta certa para essa primeira pergunta, vou ver se você acertou. Ó. Letra B, 2 exércitos. Provavelmente, Jacó estava se referindo como se ele estivesse dizendo que havia um exército na frente e a retaguarda dele, 2 exércitos, como que o livrando daquilo que estava ficando para trás, que era o seu tio Labão, que tinha perseguido, e também o guardando do que estava à frente, que era o encontro com seu irmão Esaú, que estava furioso, né? Já tinha um tempo que eles não se viam. Falando nisso, por quanto tempo Esaú e Jacó, que eram irmãos gêmeos, não se viam nesse episódio? Tinha 20 anos, 15 anos, 10 ou 5? Você se lembra quanto tempo Jacó ficou lá trabalhando com o tio dele, sem ver o irmão? A resposta certa é 20 anos. As consequências da enganação de Jacó, né, foram terríveis, porque ele precisou ficar 2 décadas longe da sua família. Com isso, ele não viu o falecimento da própria mãe e ficou afastado, né, da sua raiz, da sua casa, durante 20 anos. E com aquela expectativa, né, será que meu irmão um dia vai me perdoar? Terceira questão, em qual lugar Jacó lutou com o anjo do Senhor? Essa é famosa, essa passagem. Jacó lutou com o anjo, a gente até canta, né, na escola dominical quando era criança. Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo e não quis soltar. Isso foi em Arã, nas planícies de Betel, no Monte Moriá ou no Vale do Jaboque? Essa não tá tão difícil não, né? A resposta certa é... Vale do Jaboque, ou Val do Jaboque também. Era um ribeiro, afluente do Rio Jordão. Essa tá super fácil, ó. Essa... Em qual parte do corpo de Jacó o anjo tocou?
de uma maneira especial naquela luta que Jacó teve com ele? No tornozelo, na coxa, na cintura ou no pescoço? Resposta certa, letra B, na coxa de Jacó. O nome Israel pode ter vários significados, nós vimos aqui no último encontro. Qual desses nomes abaixo não está entre eles? Então, desses 4, tem um que não significa Israel. Israel pode significar, letra A, aquele que luta com Deus, letra B, príncipe de Deus, C, soldado de Deus, ou D, a face de Deus. 3 desses são significados possíveis, mas tem um que não. Qual é esse que não é? Resposta certa é letra D, a face de Deus. O nome a face de Deus, o significado é Peniel, né? O nome original é Peniel, que significa a face de Deus. Com quantos homens Esaú veio ao encontro do irmão? Essa é para quem tem uma memória detalhista, né? Letra A, 200, B, 300, C, 400 ou D, 500 homens. Esaú veio com um verdadeiro exército, né? Ao encontro do seu irmão. Vocês se lembram com quantos homens? Se não lembra, pode chutar, vê se você acertaria. A resposta certa é letra C, 400 homens. E última pergunta. Aí depois você coloca aí no chat, fazendo favor, quem está aqui participando com a gente, né? Se você foi bem, se é mais ou menos. Se não tiver lembrado, tudo bem, a gente está aqui para ir recordando mesmo. Eu também, se não tivesse relembrado, eu provavelmente me esqueceria de algumas dessas perguntas. Após se despedirem em paz, Esaú foi para Seir, que é a atual Jordânia. E Jacó foi para onde? Essa mesmo é um detalhe que eu já tinha esquecido se eu não tivesse revisado. Letra A, Arã, B, Egito, C, Sucote ou D, Berseba? O que você acha? O pessoal está aqui no chat comentando, ó. Você se lembra o local? A resposta certa é letra D, Sucote. Então, se você já tem aí a sua quantidade de pontos, quiser compartilhar com a gente no chat, tudo bem. Isso é uma forma da gente memorizar, né? A Bíblia, o que a gente vem aprendendo, fixar os conhecimentos. Então, tá tudo bem se errar. O objetivo é a gente relembrar e fixar, ok? Derrota. A Débora diz que está derrotada em Cristo. São muitos detalhes, né? A gente se esquece mesmo. Muito bom ter quiz, mais quiz. É verdade, Ale. Na semana passada, eu vou fazer uma breve revisão para quem está chegando hoje de alguns pontos principais. A gente entrou no túnel do tempo, né, da história de Jacó e Esaú no nosso último encontro. E nós vimos aqui que quando eles nasceram, eles eram gêmeos, né? E a sua mãe, Rebeca, quando deu à luz a Esaú e Jacó, ela já sabia que eram 2 meninos que estavam no ventre dela, né? Ela já tinha recebido essa revelação de Deus. E nesse quadro aqui, que foi feito por um pintor mais de centenas de anos atrás, mais de 300 anos, retrata o nascimento de Jacó e Esaú. Esaú nasceu primeiro, então ele era o primogênito, embora fossem gêmeos, né? Ele saiu primeiro, então ele tinha o direito de primogenitura. E Jacó saiu agarrado ao calcanhar do seu irmãozinho. O nome Esaú significa peludo, porque ele nasceu com muitos pelos, ele era ruivinho, e o nome Jacó significa literalmente aquele que agarra o calcanhar. E que, metaforicamente, depois vai significar tipo aquele que passa a perna, aquele que engana, o enganador, o suplantador. Outro episódio marcante, quando eles já estavam adultos, Jacó ficava mais em casa, era mais caseiro das tendas, Esaú era mais o caçador, o que ia para o guerreiro, o valente. Eu, por exemplo, se fosse, né, para me identificar com um dos dois, eu ia ser o mais caseiro, ia ficar com Jacó nas tendas. Eu sou desses. Inclusive, nesse período de pandemia, né, quem não gosta de ficar em casa está sofrendo um pouquinho mais do que aqueles que já gostam. Eu, por exemplo, amo ficar em casa. E como é bom, eu tenho aprendido que uma casa se faz de tijolos, mas um lar se faz de afetos. Então, com afetos, a gente constrói um lar. Cada um de nós que sirva também para uma reflexão nossa, né?
que você contribua para fazer da sua casa um lar, com afeto, com respeito. Às vezes a gente guarda a nossa melhor versão para os de fora, mas são os de dentro, as pessoas que mais nos amam. E eu sempre lembro, né, uma vez quando era adolescente, que tratava muito bem as pessoas de fora, mas não tão bem as pessoas de dentro. E um dia meu pai falou comigo, não adianta você ser muito educado com as pessoas de fora e nos tratarem como se a gente fosse animal. E aquilo me doeu tanto. Mas foi tão importante eu ter ouvido aquilo do meu pai, porque me fez refletir. Muitas vezes a gente oferece o nosso melhor repertório de vocabulário para os de fora. O obrigado, o por favor, o com licença fica para quem é de fora. E para os de dentro, a gente não é tão educado assim. É claro que o ambiente do lar, ele é mais informal, mas ele não precisa ser menos cortês. Cortesia cabe em todo lugar, principalmente debaixo do teto com as pessoas que nós mais convivemos e que nós tanto amamos e que mais nos amam, não é verdade? Então, que fique essa reflexão também para nós. Vamos transformar a nossa casa, a nossa tenda, um lar. E essa passagem aqui mostra quando o caseiro Jacó, né, estava fazendo um guisado vermelho e o seu irmão tinha voltado da caça faminto e ele trocou o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Aliás, o nome Edom, pelo qual ficou conhecido Esaú, significa vermelho. Não porque ele fosse ruivo propriamente, mas por causa do cozido vermelho que Jacó ofereceu para o seu irmão. E aqui nós vemos aquela famosa história em que o pai deles, Isaac já velho, cego, ele vai dar a bênção e a mãe dos meninos, né, veste Jacó com pelo de animais, ela mesma faz um cozido e engana. Os dois tramam um plano, enganam Isaac, como se Jacó se passasse por Esaú, peludo, né? E então Isaac foi enganado e abençoou Jacó no lugar de Esaú e deu a ele a bênção da primogenitura. O que não era necessário, não precisava de Rebeca ter tentado dar um jeitinho, né? E nem Jacó, porque Deus já havia prometido desde o ventre que o maior serviria ao menor. Então, quando a gente tenta fazer as coisas do nosso jeito, né, passando na frente de Deus, as coisas não dão certo. É melhor esperar o tempo de Deus. E aí nós vemos que Jacó fugiu com a ira do irmão dele, né, que estava disposto a matar Jacó por ter sido enganado. Jacó fugiu e foi trabalhar com seu tio Labão. E lá ele trabalhou 14 anos pelas filhas de Labão, Leia e Raquel, e depois mais 6 anos pelos rebanhos. Então ele trabalhou na casa do seu tio ao todo por 20 anos. Depois disso ele reuniu sua família, fugiu e voltou para sua casa. Deus havia permitido que ele fizesse isso. O seu tio perseguiu, mas depois eles se entenderam. E Jacó seguiu viagem. Nós vimos uma reflexão do Matthew Henry na última aula, vocês se lembram? Os tempos de temor devem ser tempos de oração. O que nos assusta deve nos colocar de joelhos, levar-nos a Deus. A melhor coisa que podemos dizer em uma oração é aquilo que Deus nos disse. Que interessante, né? Jacó, ele orou a Deus naquele momento de dúvida, de medo, porque ele iria encontrar o seu irmão e não sabia qual reação ele encontraria. Ele orou ao Senhor. Então, que os nossos medos nos coloquem de joelhos. Que aquilo que nos assusta nos leve a Deus e não nos afaste dele. Aqui nós vemos a imagem do Vale do Jaboque, aquele ribeiro com cerca de 100 quilômetros de extensão, onde aconteceu uma das cenas mais famosas da Bíblia, quando Jacó lutou com o anjo. Nessa ocasião, ele devia ter cerca de 97 anos. E aqui nós vemos, né, que esse lugar, em Jaboque, depois Jacó deu um nome para aquele lugar diferente, o nome de Peniel, a face de Deus. Nós vimos também que o anjo tocou Jacó na coxa, provavelmente nesse tendão do nervo, né? Que é conhecido como tendão de Aquiles, que se estende da coxa até o tornozelo. E até hoje muitos judeus têm o costume de remover o nervo ciático junto com artérias e tendões antes de comer um animal. E esse daqui é um pensamento novo para hoje. Rick Warren, no seu livro Uma Vida com Propósito, ele dá seu ponto de vista sobre a história de Jacó. Vejam que interessante. O desejo de Jacó pelas bênçãos de Deus era tão intenso que ele lutou uma noite inteira com o Senhor. A parte mais maravilhosa dessa história é que Deus, Todo-Poderoso, permitiu que Jacó vencesse. O Criador não fica ofendido quando lutamos com ele, porque lutar exige contato pessoal e nos traz para perto de Deus. Lutar também é uma atitude apaixonada,
E Deus gosta quando demonstramos paixão por ele. Interessante essa perspectiva, né? Porque às vezes a gente fica assustado. Como assim? Jacó lutou com Deus e a Bíblia ainda fala que ele venceu? É como se Deus deixasse, né? Como se Deus fosse dando corda para Jacó, porque Deus queria essa aproximação. Então, essa luta que ele fala aqui, né, o Criador não fica ofendido quando nós lutamos com Deus, não é aquela coisa de colocar Deus contra a parede e querer que ele faça a nossa vontade, não é nesse sentido. Lutar é no sentido de perseverar com Deus, de um contato pessoal. Aliás, a palavra relacionamento vem de relar, contato, relacionamento, né? Então, nós precisamos ter esse contato com o Senhor, esse relacionamento íntimo, essa amizade que nos permite apresentar diante dele as nossas dúvidas, os nossos questionamentos. Eu me lembro que um tempo atrás eu estava passando crises de fé, né? E as crises de fé todos nós passamos. Então a gente tem dúvidas. Tem uma música dos Arrais que fala: somente uma fé que já se abalou, inabalável é. E então muitas vezes quando a nossa fé é abalada, a gente pode apresentar diante do Senhor as nossas dúvidas e sermos totalmente sinceros. Senhor, eu estou tendo dúvida mesmo. Se o Senhor existe mesmo, revele-se a mim. Eu quero te conhecer. Todos nós passamos essas crises, né? E numa dessas, o Senhor me deu uma frase que ela é como uma arma de combate para mim. Quando vem alguma dúvida no meu coração, eu logo me lembro, que é a seguinte: não sou eu que estou me enganando, é a verdade que está me convencendo. A cada dia eu vou sendo convencido por essa verdade. Nós estamos sendo convencidos pela verdade. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Ele nos conduz a toda a verdade. E é dele o papel de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não por força nem por violência, mas pelo Espírito. Aliás, nós não somos donos da verdade, né? Nós somos servos dela. Nós vimos, né, o nome Israel, que literalmente tem essa pegada de lutar, prevalecer. E também pode significar, como a gente viu naquela pergunta, soldado de Deus, príncipe de Deus, aquele que luta com Deus ou anjo divino, aquele que governa com o Todo-Poderoso e até mesmo aquele que viu a Deus. Agostinho, por exemplo, entendia o nome Israel como aquele que vê a Deus, né? E nós vimos também na lição passada, no encontro passado, que esse episódio é retratado em Oséias. E no livro de Oséias, essa figura que lutou com Jacó é chamada de o anjo, né? Ele lutou com o anjo e saiu vencedor. Naquele livro, Quem Almoçou com Abraão, do Eicher, ele entende que aquele anjo era o próprio Jesus, né? Antes de Jesus vir encarnado, ele apareceu no Antigo Testamento em algumas aparições teofânicas, como a gente fala. E em uma delas acredita-se que tenha sido aquela quando o próprio Yeshua apareceu, né? Antes da encarnação. O Yeshua pré-encarnado apareceu e teria lutado com Jacó. É uma interpretação possível. Nessa ocasião, quando Jacó encontra-se com Esaú estava com aqueles 400 homens, mas Jacó manda os presentes, divide em grupos, né, aquela caravana, e tudo termina bem. Não teve conflito, não teve guerra, não teve matança, os irmãos se perdoaram, se abraçaram. Nessa ocasião, o filho mais velho de Jacó devia ter cerca de, no máximo, 14 anos. Então, eles eram crianças, né, pré-adolescentes, parte deles. E Jacó estava, então, retornando para a sua terra natal. Nós vimos essa meditação interessante também, você se lembra dela? Jacó se curvou a Esaú. Quando Jacó viu seu irmão, ele se curvou 7 vezes, que era um cumprimento de reverência diante de um rei. Ele reconheceu Esaú como seu irmão mais velho. Muitos são poupados porque se humilham. O tiro não acerta quem se abaixa. Nós devemos cultivar essa postura de humildade, não de arrogância. Uma oração que eu gosto sempre de fazer, que está lá em Salmos. O salmista disse: Senhor, que a soberba não se assenhoreie de mim. E sempre que eu me lembro, eu faço essa oração: Deus, que o meu coração não se ensoberbeça, mas eu quero ter um coração como o de Jesus, que era manso e humilde, né? Ele era tão humilde que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele se esvaziou e tomou a forma de servo, se humilhou. Gente, vocês conseguem imaginar a grandeza disso, de Deus se esvaziar? É demais para a nossa mente humana, né? O Todo-Poderoso se esvaziar. Não significa que ele deixou de ser Deus. Jesus é verdadeiro homem e verdadeiro Deus.
mas ele se esvaziou de algumas prerrogativas de sua divindade. Por exemplo, Jesus aqui na Terra não era onipresente, não estava em todos os lugares. Tanto que Marta e Maria falaram, se você estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. Jesus aqui na Terra teve essas limitações, porque ele escolheu, porque ele aceitou. Nós vimos, né, que antes do haja luz, houve o haja cruz. Jesus é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. É como se na cronologia a eternidade não é formada como o nosso tempo, passado, presente e futuro. A eternidade é específica, ela é especial. E na eternidade, a redenção veio antes da criação. Que profundo isso, né? Antes de haver criação, o Cordeiro de Deus já estava imolado. Isso é além daquilo que a gente possa imaginar com a nossa mente humana limitada. E nós vimos também em Gênesis 33 esse reencontro em que os irmãos se abraçam, e depois fica tudo bem, eles se despedem. Jacó até Esaú se oferece para servir de escolta para o irmão, mas ele negou, disse que não precisava, e então cada um foi para um lado. O seu irmão Esaú foi para a atual Jordânia, né, em Seir, e Jacó foi para Sucote, onde ele ficou cerca de 1 ano e meio. Depois a Bíblia fala também, eles ficavam morando relativamente perto um do outro, tanto que no episódio da morte de Isaac, os dois irmãos vão para sepultar o pai, então eles estavam em paz. E Jacó, depois de ter ficado em Sucote esse curto período de tempo, foi para Siquém, já em Canaã, onde ele comprou uma parte do campo da família de Amor. E lá ele ergueu um altar que ele chamou de Deus, o Deus de Israel. Então Jacó, olha como ele já chama o nome do altar, ele já não se chama de Jacó, mas de Israel. Ele estava percebendo já a sua nova identidade no local da promessa. Muitas vezes a gente vive esse conflito também. Em Cristo nós temos um novo eu, uma nova identidade. Mas muitas vezes a gente está apegado à nossa velha identidade. E nós precisamos partir para o novo, reconhecer o Deus de Israel, né? Não mais o antigo eu, mas ele é o Deus do novo eu. O verdadeiro eu, quem eu fui criado para ser. Né? O seu verdadeiro eu foi criado segundo Deus em verdadeira justiça e santidade. É o que fala no Novo Testamento. A figura é como se a gente fosse tomar um banho. Sabe quando você chega em casa sujo no final do dia? Você tira a roupa suja, toma um banho e veste a roupa limpa. A metáfora que é feita no Novo Testamento é a mesma. Nós tiramos o nosso velho eu, nos despimos do velho eu, da nossa roupa suja e velha, nós tomamos banho, quer dizer, nós renovamos a nossa consciência e o nosso coração. Metanoia é renovação da mente, ou como Ed Renekiewicz fala, né? Metanoia é a expansão da consciência. E nós nos revestimos do novo eu, nós vestimos uma roupa nova, que foi criada segundo Deus em verdadeira justiça e santidade. Que coisa linda, né? Existe um novo eu para cada velho eu que morreu em Cristo. Quando a gente morre em Cristo, nós recebemos também uma nova identidade. Glória a Deus por isso. E aqui já conteúdo novo, né? Para a gente dar sequência. Esse mapa mostra, ele é super interessante, que mostra as peregrinações dos 3 patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. A de Jacó está em verde. Então, observem que ele saiu da região onde ele morava e foi até lá para o norte, na região de Padã Arã. E depois ele volta nesse trajeto, que é o que nós estamos vendo nessas lições. No próximo, eu marquei aqui a setinha, que mostra Siquém. Foi o lugar que ele saiu de Sucote, depois ele foi para Siquém e se estabeleceu ali. É onde se passa o episódio narrado no próximo capítulo. No capítulo 34 de Gênesis, é um episódio muito triste, muito brutal. Fala sobre Diná e os siquemitas. Você se lembra? A única filha, mulher, né, de Jacó foi Diná. E você se lembra de qual das mulheres, das esposas, né, de Jacó, ela era filha? Leia, Raquel, ou das concubinas, né, das servas, Zilpa e Bila? Diná era filha de Leia. Leia, ou Lia, dependendo da tradução, foi a que deu mais filhos a Jacó. Nasceram de Leia, Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon, e Diná. Teve 7 filhos. Raquel teve 2, José e Benjamim. Depois a serva de Leia teve Gad e Azer, e a serva de Raquel teve Dan e Naftali. Nessa história aqui, Diná tinha cerca de 16 anos, e os seus irmãos, eles deviam ter, no máximo, os mais velhos, cerca de 20 e poucos anos. Então, eles estavam, assim, na flor da juventude, né? E o que acontece nessa passagem de tão brutal?
Diná, filha de Léia, saiu para conhecer as mulheres daquela terra, onde Jacó tinha se estabelecido. E aí o que acontece? Siquém, que era filho de Amor, governador daquela região, se apaixonou por Diná e ele a violentou. Então ele cometeu um estupro, uma violência sexual. Depois disso, o coração dele ficou atraído, ele ficou apaixonado, ele amou a moça, mas aquilo não justificava, né? E nada justifica uma violência nesse nível, né? Toda prática sexual não consensual é um estupro, e isso não pode ser justificado, ainda que seja em nome de um suposto amor, que foi o que o cara que apresentou o Siquém. Ele falou, eu tô amando, eu amo, mas, enfim, ele a forçou, e isso não é correto, né? Em nenhuma época, Deus já estabeleceu isso como um princípio, né? Eles não podiam, isso era considerado uma abominação. E aí Siquém falou para o seu pai, eu quero aquela moça, consiga-me ela para que ela seja minha mulher. E aí o pai dele, o governador, né, foi falar com Jacó. Os filhos de Jacó, quando souberam, se entristeceram tanto que eles chamaram aquilo de doidice em Israel. Quer dizer, a impureza, ela tira a paz da consciência. Olha que forte isso. Na nossa vida, a impureza tira a nossa paz de consciência. Os irmãos de Jacó ficaram irados porque o Siquém havia contaminado a sua irmã como se ela fosse uma prostituta. Que tristeza, né? Amor falou com eles que seu filho Siquém estava apaixonado por Diná e propôs uma aliança. Falou, vamos formar um só povo? Nossas famílias se casam e nós vamos formar uma grande família. Uma curiosidade é que é a primeira vez na Bíblia em que o nome Israel é usado não como para falar de Jacó, do nome de Jacó, mas é usado para falar dos descendentes de Jacó, que em breve se tornariam uma grande nação, né, com o passar dos anos. Foi aqui, nessa passagem de Gênesis 34, quando os irmãos falaram que havia doidice em Israel. Israel aqui não é o segundo nome de Jacó. Israel aqui já é aquela família. Olha que interessante. É a primeira vez que Israel deixa de ser o nome de um homem e passa a ser de uma família. E depois isso evolui para toda uma nação. Os filhos de Jacó tramaram um plano e enganaram Amor e o filho dele Siquém. Então eles falaram assim, nós vamos fazer uma aliança desde que todos os homens do seu povo se circuncidem. A circuncisão é um procedimento em que se tira a pele do prepúcio, que é o órgão genital masculino. Então eles fizeram aquele pacto. E isso era um pacto que havia, os judeus tinham esse costume, mas não os que eram fora, né, da família. Eles colocaram esse plano justamente com a intenção de atacar, porque no terceiro dia, que era o ápice da dor, que aqueles homens toparam e fizeram esse procedimento, o que Simeão e Levi fizeram? Eles tomaram a espada e mataram todos os homens, eles estavam lá moribundos e eles matavam. Inclusive mataram inocentes também. Tiraram de nada a casa de Siquém, levaram os despojos e também levaram mulheres e crianças. Então foi uma matança, um ato muito brutal que aconteceu. Aqui nós temos uma reflexão, uma chave, um pensamento super importante. A paixão deve ser controlada. O pecado sexual é devastador, porque suas consequências são de grande projeção. Pessoal, todo pecado, hoje eu ainda estava ouvindo, hoje ou ontem, eu vi alguém postando uma frase na internet que falava, o pecado sexual é grave, não é porque ele é sexual, é porque ele é pecado. Todo pecado é grave, todo pecado é mortal. Todo pecado. Mas o pecado sexual, geralmente ele traz grandes projeções, ele traz terríveis consequências. É um pecado contra o próprio corpo e ele traz destruição de famílias, ele traz deturpação de identidades, então ele é muito ruim. E quando Simeão e Levi buscaram vingança contra Siquém, eles mentiram, roubaram e assassinaram. Olha como a bola de neve, né, vai crescendo. O desejo deles por justiça era correto, mas o modo de alcançá-la não. Muitas vezes nós também temos uma ira santa, uma indignação justa, legítima, fome e sede de justiça, como Jesus disse, né? Essa justiça em todos os níveis, tanto a justiça em Cristo como a justiça social também. O desejo por justiça de Simeão e Levi era correto, mas o modo como eles tentaram alcançar isso não foi correto. Por causa desse pecado, dessa terrível matança, dessa arrogância deles, muitos inocentes foram mortos e capítulos depois, Jacó os amaldiçoou no seu leito de morte. Se você quiser ver um spoiler, lá no Gênesis 49, do 5 ao 7, mostra que Jacó amaldiçoou seus filhos, lembrando desse episódio.
em que eles mataram todo o povoado de Amor. Seus descendentes perderam parte da terra prometida que lhes cabia. Olha para vocês verem como o pecado tem consequências, né? Às vezes não imediatamente, mas às vezes em médio e longo prazo, ou então pior, em eterno prazo. Se não houver arrependimento, o pecado trará consequências em eterno prazo. O Senhor nos livre. Apenas a graça, né? Nós somos salvos pela graça mediante a fé. A graça é o favor que não merecemos. E só por meio do sacrifício de Cristo nós podemos receber a salvação eterna. Então, para nós meditarmos, não pague o mal com o mal. A palavra de Deus fala para nós vencermos o mal com o bem. Deixa a vingança com Deus. Tem uma música, né, que foi gravada para o português, ela é originalmente em inglês, que se chama Defensor, que fala, chama Deus de nosso defensor. Ele é o nosso defensor. Ele é o nosso vingador. No livro do A.W. Tozer, os 5 votos, um dos votos é nunca se defenda. Ele fala, você não precisa se defender, entregue, deixa que Deus seja o seu defensor. Deixa que Deus seja o seu vingador. Ele é o justo juiz. Ainda hoje eu ouvi, né, que Jesus não constituiu advogados, Jesus constituiu testemunhas. Nós não estamos aqui para ser advogados, nós estamos aqui para ser testemunhas do amor que nos alcançou. Vamos deixar então, o papel de julgar com quem é juiz e o papel de advogar com quem é advogado, que é o Jesus, o nosso advogado fiel. No capítulo 35, nós vemos que Deus mandou Jacó levantar um altar lá em Betel. Esse episódio se passa cerca de 10 anos depois dele ter voltado para a Terra Prometida. Então, desde que ele saiu da casa do tio dele, Labão, até esse episódio, já se passaram cerca de 10 anos. Então Jacó reuniu sua casa, todos que estavam com ele, e olha que ordem mais curiosa Jacó deu. Livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês, purifiquem-se, troquem de roupa. Vamos subir a Betel, farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo por onde eu tenho andado. E isso é tão curioso, né? Porque você veja, a família de Jacó, embora ele fosse tão temente a Deus, havia ídolos escondidos entre eles. E Jacó pede para eles entregarem os ídolos. Da onde será que vieram esses ídolos? Bem, tem algumas hipóteses. Uma delas é que aqueles ídolos foram os despojos de Siquém. Quando eles derrotaram, né, que eles mataram os homens de Siquém, eles levaram os despojos. Então pode ser que os ídolos foram juntos. Outra possibilidade é que eles foram ídolos roubados por Raquel, porque no outro episódio cita que Raquel roubou os ídolos da casa do pai dela. Seja qual for a origem desses ídolos, isso era errado, porque ídolos eram como que deuses pagãos, amuletos, né? Para dar sorte, afastar do mal, eram como talismãs. E o que para nós hoje essa mensagem traz? Nós também devemos nos livrar dos deuses, com D minúsculo. Inclusive, o Timothy Keller tem um livro que se chama Deuses Falsos, e que ele fala sobre essa questão da idolatria, né? Dos deuses falsos. O que é um ídolo? É qualquer coisa que nós colocamos à frente de Deus. Isso pode ser um objeto, pode ser um bem, um pensamento, um desejo, pode ser uma pessoa. Então, nós devemos tomar muito cuidado. Uma definição boa que eu ouvi de ídolo, ou idolatria, né? Ídolo é tudo aquilo que faz esfriar o seu amor por Cristo. Que forte, né? Ídolo é tudo aquilo que faz esfriar o seu amor por Cristo. Então, que a gente não deixe ficar nada entre nós e Deus. Tudo que está entre você e Deus, você precisa tirar, retirar e preencher esse espaço, né? Com a sua devoção a Deus, se aproximar de Deus. O que é se aproximar? Aproximar é preencher um espaço para que você chegue mais perto. Então, tudo aquilo que tem te distanciado do Senhor, e muitas vezes isso é um ídolo, nós devemos retirar, como Jacó falou, livrem-se dos deuses estrangeiros, purifiquem-se e troquem de roupa. Essa mensagem de trocar de roupa é tão forte. Quando Lázaro foi ressuscitado, lembra que Jesus falou com ele? Desatai-o e deixai-o ir. O que é desatai-o? Né? Tirar aquelas faixas de morte, sabe por quê? Porque roupa de morte não combina com quem está vivo. Muitas vezes nós já fomos ressuscitados com Cristo, mas nós ainda queremos usar as nossas roupas de morte. E a mensagem de Deus é: troque de roupa. Tira a roupa de morte não combina mais com quem está vivo, você vai ressuscitado. Tem uma roupa nova para você, tem vestes de louvor em vez de espírito angustiado, tem uma nova identidade que foi criada segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade para você.
Sabe aquela roupa que cabe direitinho em você, a sua conta? A roupa que melhor nos cabe é a que Deus nos fez. A roupa que melhor nos veste se chama Jesus. Jesus é a roupa que melhor nos veste. Nós tiramos a nossa roupa velha, nos despimos do nosso velho eu e nos revestimos do nosso novo eu, criado em Cristo. Glória a Deus por isso. Eles entregaram a Jacó os deuses, os brincos que eles usavam na orelha, que eram esses como que talismãs, e Jacó os enterrou. Quando eles partiram, a palavra de Deus fala que o terror de Deus caiu de tal maneira sobre as cidades ao redor que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. Quando Deus é com você, quando Deus é por nós, quem será contra nós? Deus protegeu Jacó e a família dele. Eles chegaram à Luz, que é um outro nome para Betel, que significa casa de Deus, na terra de Canaã. E nesse lugar ele construiu um altar e deu o nome de El Betel, que significa o Deus de Betel, a casa de Deus. Foi ali Deus havia se revelado a ele cerca de 30 anos antes, quando ele estava fugindo do irmão dele. Que interessante, né? E olha que curioso, nessa imagem eu coloquei uma curiosidade. Tá vendo? Ele está derramando óleo sobre uma pedra. É a primeira menção na Bíblia a uma oferta de libação. O que quer dizer libação? É um líquido derramado. Libação vem de libar, que é beber ou derramar. Então, é a primeira vez na Bíblia que aparece uma oferta em que um líquido é derramado. O líquido derramado de libação poderia ser azeite, né, vinho, dependendo do ritual religioso e da religião praticada, né, entre outros povos também, poderia até ser sangue. No caso aqui, ele estava derramando o óleo, um óleo de oliva, puríssimo, caro. Essa rocha simboliza Cristo, né? A Débora, até quando ela orou hoje para nós começarmos, ela chamou Jesus da rocha. Cristo, ele é a rocha. Tanto a rocha que nos dá de beber, como a Débora orou, que foi aquela passagem que Moisés bateu na rocha, né? E a rocha saiu água dela. Cristo também é a rocha que foi ferida para nos dar de beber, para saciar a nossa sede. Inclusive ali na cruz, quando ele foi perfurado com uma lança, saiu água e sangue. Olha que interessante isso. Assim como daquela rocha que Moisés feriu, saiu água, quando Jesus foi ferido, dele saiu água. Ou seja, Cristo é a rocha que nos dá de beber. E ele também é a rocha da eternidade, ungida com o Espírito Santo, que é esse outro simbolismo dessa passagem, em que esse óleo representa o Espírito Santo. E a palavra de Deus fala, né, que Jesus, ele foi ungido com Espírito Santo e com poder. Nazareno. E em seguida nós vemos que Débora, que era a ama de Rebeca, morreu. Falando da Débora, xará dela, a ama de Rebeca era uma senhora muito querida na família. Rebeca já havia morrido até. E Débora morreu depois, foi sepultada perto de Betel. E depois Jacó retornou de Padã Arã, lá onde ele estava com o tio dele, Labão. Aí Deus apareceu de novo e o abençoou, dizendo, é como se Deus aqui relembrasse, seu nome é Jacó, mas você não será mais chamado Jacó, seu nome será Israel. E Deus disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, seja prolífero, multiplique-se, de você procederão uma nação e uma comunidade de nações, e reis estarão entre os seus descendentes. Gente, como que isso se cumpriu, né? Quantos reis vieram da descendência de Abraão? E o principal deles, Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Em seguida, Deus elevou-se do lugar onde eles estiveram falando com Jacó, né? E Jacó levantou uma coluna de pedra, que é aquela figura do slide anterior mostrava. Jacó deu o nome de Betel, aquele lugar onde Deus havia falado com ele. E aí nós vemos em seguida a morte de Raquel. Você se lembra o que aconteceu na morte de Raquel? Ela morreu dando à luz seu filho. Ela já tinha José, que era o primogênito, e ela teve o outro. Só que você sabia que Benjamim não se chamava Benjamim quando ele nasceu? Curiosidade bíblica, olha. Quando Benjamim nasceu, o primeiro nome dele era Benoni. Geralmente era costume da época que a mãe desse nome ao filho, quando ele nascesse. Muitas vezes era a mãe, a mulher quem dava. Como foi nesse caso, Raquel deu o nome de Benoni, que significa o filho da minha dor. Quer dizer, ela viu que ela estava muito mal, que ela estava nas últimas, e ela deu o nome do filho Benoni. Mas, quando o seu pai, né, Isaac pegou o filho e falou, não, ele não vai se chamar Benoni, ele não vai ter uma lembrança de dor, ele vai se chamar Benjamim, filho da minha mão direita, ou filho da minha força, filho do poder, filho honrado. Que interessante, né? Benjamim é também um tipo de Cristo, né? Cristo é o filho
da mão direita, né? Cristo é o Filho do poder, o Filho amado em quem o Pai se compraz. E aí Raquel foi sepultada no caminho de Efrata, que também é chamado de Belém. E uma curiosidade é que o túmulo de Raquel existia muitos anos depois, na época de Saul. Lá em 1 Samuel 10:2, a sepultura de Raquel é citada. Então era um lugar conhecido. Jacó colocou e erigiu uma coluna, né, para fincar o lugar e falar, ó, é aqui, para que eles não se perdessem o local onde a esposa dele havia morrido. Israel partiu, aliás, Jacó, né? Eu falei Isaac, mas fiz Jacó. Israel partiu e habitou na terra de Migdal-Éder, onde seu primogênito Ruben deitou-se com Bila. Lembra de Bila? Bila era serva de uma das suas esposas, era serva de Raquel, concubina do seu pai. E o seu filho teve um caso com ela. Só que muito mais do que um escândalo sexual, né? Era uma desonra. Era como se Rubens estivesse atraindo para si o direito da herança antes de seu pai morrer. Então foi uma desonra. Ele perdeu a bênção da primogenitura por causa disso. Olha para você ver como o pecado tem consequência, né? Lá, capítulos depois, no finalzinho de Gênesis, quando Jacó vai dar a bênção para cada um dos seus filhos, quando chega em Ruben, ele lembra desse pecado, porque você maculou o leito de seu pai. Você não vai receber a bênção, né? Essa bênção da primogenitura. O que era a bênção do primogênito? Ele tinha direito à porção dobrada da herança e também à liderança do seu clã. Isaac morreu com 180 anos de idade e foi sepultado pelos filhos Esaú e Jacó. E aqui eu trouxe um perfil biográfico de Esaú, algumas curiosidades sobre quem foi esse homem. Nós vimos que pelo hebraico o nome Esaú significa peludo, filho de Isaac e Rebeca, irmão de Jacó, e ele teve várias esposas. Alguns nomes que a Bíblia cita: Judite, Bazemate, Maalate, Ada e Olibama. O local de destaque é na região de Canaã. E qual era a profissão de Esaú? Habilidoso caçador e também um arqueiro. Ele foi o ancestral dos Edomitas, ou Idumeus. Esse nome Edomita nós vimos que vem de Edom, vermelho, por causa daquele cozido vermelho. Um ponto positivo, uma qualidade, é que ele teve a capacidade de perdoar o seu irmão depois de um período de fúria. Mas também vemos muitas fraquezas em Esaú, como, por exemplo, ele escolheu, né, com base em necessidades imediatas e não nos efeitos em longo prazo. Isso é uma fraqueza que nós também, muitas vezes, temos. A gente troca aquilo que é permanente por prazeres temporários. Que a gente não seja assim. Vamos aprender com Esaú, porque você já ouviu aquela frase que fala que sábio é aquele que aprende com o erro dos outros? Inteligente é aquele que aprende com os próprios erros, e sábio é o que aprende com o dos outros. Então vamos aprender com os erros de Esaú, não vamos cair na mesma armadilha, não vamos vender o nosso direito, a nossa perspectiva da eternidade por uma visão temporária. Ele também enfureceu os pais quando ele se casou com mulheres etéias, pagãs. A Bíblia fala que os pais ficaram amargurados de espírito. É importante nós considerarmos as consequências, porque nós somos responsáveis pelos nossos atos. E é tão triste ver que Esaú é citado lá no Novo Testamento, em Hebreus, como profano, como impuro. Olha como ele entrou para a história, né? Como você vai entrar para a história? Se fossem te citar daqui a anos, como você quer ser lembrado? Eu aprendi que herança é aquilo que você deixa para alguém, legado é aquilo que você deixa em alguém. Qual legado você quer deixar nas pessoas, né? Isso é tão sério, gente, que as consequências, né? Nós somos livres para fazer escolhas, mas somos prisioneiros das consequências, né? A gente pode escolher o que plantar, mas não podemos escolher o que vamos colher, porque a nossa colheita será definida pela nossa semeadura. Então, se você quer frutos diferentes, escolha plantar sementes diferentes. E Jacó? O nome Jacó nós vimos que significa ao pé da letra enganador ou suplantador, vem do hebraico, aquele que agarra o calcanhar, Yaakov. Filho de Isaac e Rebeca, irmão de Esaú. Ele teve como sogro o próprio tio Labão e 4 esposas, Raquel, Lia, Zilpa e Bila. E a Bíblia menciona 12 filhos e uma filha, Diná. O local de destaque também é Canaã. Ele foi um pastor, proprietário de gado e homem de negócios. E olha que interessante, né? Jacó foi o pai das 12 tribos de Israel. Inclusive, o nome dele dá nome a essa nação até hoje, a nação de Israel. Ele foi o terceiro na linhagem abraâmica do plano de Deus.
Abraão, Isaque e Jacó. Que lindo, né? Eu gosto tanto dessa expressão, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, porque fala de um Deus de gerações, um Deus de família. Que lindo isso, né? Uma vez eu escrevi uma oração para Deus, que falava, né? Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Deus de gerações, de famílias e nações, Deus de meus pais, meu Deus Redentor, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E aí na segunda parte falava, né? Deus de Eunice, Lloyd e Timóteo, Deus de gerações, de famílias e nações. Porque assim como temos Abraão, Isaque e Jacó, nós temos lá no Novo Testamento uma avó, uma mãe e um filho. Deus de Lloyd, Eunice e Timóteo. Que lindo isso, né? Deus de gerações, de famílias e nações. Um ponto positivo de Jacó é que ele era determinado, paciente, disposto a trabalhar pelo que ele queria. Lembra que ele falou que trabalhou 7 anos por Raquel como se fosse dias, de tanto que ele amava? E ele ainda teve que trabalhar mais 7 anos por ela, né? Ao todo 14 anos. Mas ele estava disposto a trabalhar pelo que ele queria. Será que nós estamos dispostos a pagar o preço? Muitas vezes a gente quer algo, mas a gente não quer pagar o preço disso. A gente fala, mas Jesus já pagou todo o preço que eu tinha que pagar. Jesus pagou o preço da nossa salvação. Mas tem muitas coisas que nós temos que pagar o preço. Existe ainda uma cruz para você e eu carregarmos, né? Ainda existe um preço a pagar. Tem até uma música do Diante do Trono que fala isso. Ainda existe uma cruz. Então não vamos nos enganar. A nossa cruz é quando a nossa vontade horizontal se cruza com a de Deus, que é vertical. Nós escolhemos fazer a vontade do Senhor, né? Entre as fraquezas de Jacó, ele tendia a acumular riquezas para o seu próprio bem, e diante de conflitos, ele confiava mais nos seus recursos ao invés de confiar em Deus. E a história de Jacó ocupa metade do livro de Gênesis, do capítulo 25 ao 50, e ele é mencionado em vários livros da Bíblia. Eu coloquei aí alguns: Oséias, Isaías, Jeremias, Malaquias, Mateus, João, Atos, Romanos, Hebreus. Definitivamente ele entrou para a história, né? E olha que interessante isso daqui que eu peguei, esse pensamento dos 4 estágios da vida de Jacó. Os 4 encontros, momentos de encontro com Deus. Quando ele agarrou o calcanhar de Esaú ao nascer, e anos mais tarde ele agarrou a bênção do irmão. E quando ele estava fugindo, Deus apareceu no caminho confirmando a bênção. E ele também teve a oportunidade de se conhecer melhor. Depois, no segundo estágio, o enganador foi enganado pelo seu tio Labão. Mas se fosse o Jacó do estágio anterior, ele teria fugido e não teria ficado lá. Mas pacientemente ele aguardou mais 6 anos depois de já ter trabalhado 14 anos pelo seu tio. E até que ele tivesse a permissão de Deus para ir embora. Então já era um Jacó transformado. No terceiro estágio, aí essa transformação se consolida ainda mais. Quando às margens do Jordão, ele se agarrou com Deus e não queria deixá-lo partir. Então olha como a história de Jacó, metaforicamente, está ligado ao gesto de agarrar. Ele agarrou o calcanhar do irmão quando nasceu, ele agarrou a bênção do irmão quando eram adultos, ele agarrou o anjo e não deixou saltar, agarrou-se com Deus, até ser abençoado por ele, demonstrando a dependência dele. Mas no último estágio, é o mais lindo de todos, é quando Jacó foi agarrado por Deus. Você já chegou nesse estágio? Aquele estágio que Jesus te pega na esquina, que ele te encontra, que ele te segura nos braços dele, em que as suas decisões já não serão mais suas, mas serão de acordo com a aprovação de Deus. Foi esse o 4º e último estágio. Tanto é que o Jacó, já velho, lá na história de José, que os irmãos chamam, José chama ele para ir para o Egito, ele antes falou que não queria desobedecer a Deus, ele queria a direção do Senhor. Aqui nós temos a árvore genealógica dos filhos de Esaú, que está lá no último capítulo dessa paraxá de hoje. Os edomitas vieram como filhos de Esaú. Quem foram os edomitas? Os edomitas foram os descendentes, os filhos de Esaú, com mulheres com quem ele se casou, parte das mulheres com quem ele se casou. Eles viviam a sudeste, mais ao sul e ao leste do Mar Vermelho, um local cheio de montanhas. Uma cidade rica, atualmente fica na Jordânia. E olha que curiosidade, anos depois, já na época de Moisés, na época do Êxodo, Deus mandou que os israelitas deixassem os edomitas em paz. Por quê? Porque eles eram parentes. No fundo, israelitas e edomitas eram parentes, vieram do mesmo ancestral. Mas Edom recusou-se permitir que Israel entrasse na terra. Edom foi uma pedra no sapato de Israel, em várias ocasiões. Os edomitas foram inimigos do rei Davi, eles fizeram conchavos com vários povos inimigos de Israel para pelejarem contra os israelitas. Então, Edom e Israel viviam em constante conflito, embora tivessem o mesmo ancestral.
tanto Jacó quanto Edom, né, Esaú, vieram de Isaac, né? Eles viviam ali compartilhando fronteiras, então era uma zona de conflitos. E Israel menosprezava os edomitas porque os considerava como um povo misturado, porque eles tinham feito casamentos com o povo cananeu, né? O Matthew Henry traz um pensamento interessante. Esaú deixou Canaã para Jacó. Então, Esaú não ficou em Canaã. Quem ficou em Canaã foi Jacó, como um cumprimento da profecia, né, da palavra de Deus. Esaú prospera e enriquece primeiro. Antes de Jacó prosperar, da descendência dele prosperar, quem prospera primeiro são os descendentes de Esaú. Ao contrário, os descendentes de Jacó ficaram escravizados no Egito cerca de 400 anos, né? A promessa de Deus para Jacó começa a agir mais tarde, mas o seu efeito é mais permanente e cumpriu-se completamente na Israel espiritual. E uma curiosidade, por que a Bíblia traz tantas genealogias, como nesse capítulo 36 de Gênesis, que fala da genealogia de Esaú? O que a gente pode aprender com as genealogias? Olha, genealogia, quando você está lendo na Bíblia, eu confesso que às vezes é meio chato mesmo, não é? A gente lê aquele monte de fulano que gerou Beltrano, que gerou Cicrano, é um pouco chato. Mas eu até gosto de ver, eu gosto de ver os nomes diferentes, né? E a genealogia é a lista de descendentes de uma pessoa. E qual é a importância da genealogia? Ela mostra a importância da história, ela preserva a história de um povo. Muitas vezes o presente é explicado pelo passado. Então, de onde veio o povo de Israel? Quem foi o primeiro homem que surgiu na Terra? Quem descende de Jesus? Tudo isso a gente consegue saber pelas genealogias que foram preservadas. Muitos nomes também representam uma história. Na genealogia de Jesus, por exemplo, a gente vê estrangeiros, pecadores, né, públicos, né, grandes pecadores, como até uma ex-prostituta, Raabe, assassinos, estavam lá. Ou seja, mostra a graça de Deus, né? A família, o álbum da família de Jesus tinha alguns frutos podres, mas a palavra de Deus não esconde, ela deixa claro para mostrar que é a graça de Deus que age. Deus é como ele estivesse fazendo um tapete, né? Muitas vezes a gente não entende, parece que tá tudo, os retalhos não fazem sentido, mas quando ele vira, né? Quando ele tira do avesso e vira para o lado certo, aí a gente entende. Cada cor fez sentido, cada peça compôs o lindo plano de Deus. Deus não está interessado apenas nas nações, mas também nos indivíduos. Então, guarda isso para você. Cada um de nós é muito mais do que um nome em uma lista. Você é muito mais do que o seu CPF. Nós somos pessoas especiais e únicas. Deus te conhece pelo nome. De bilhões e bilhões de pessoas que já viveram desde Adão, ele conhece você e a mim pelo nome. Todo texto bíblico tem algo a nos dizer ou a nos ensinar. Eu trouxe aqui uma curiosidade que eu aprendi com a Aninha, numa escola bíblica, já tem uns 3 anos isso. Quando nós vemos lá em Gênesis 5, uma mensagem linda escondida na genealogia, de Adão até Noé. Olha que interessante isso. O nome Adão significa homem, o nome Sete, apontado, Enos, mortal, Cainã, desgraça, Maalalel, o santo de Deus, Jared significa descerá, Enoque significa ensinando, Matusalém, sua morte trará, Lameque, desesperado, e Noé, descanso. Esses são os primeiros seres humanos. É a genealogia que nós encontramos no começo desse livro que estamos estudando. Agora, junte esses nomes e você vai ver a frase que vai formar. Olha que coisa linda, como que Jesus já era apontado aqui como Messias. Ao homem está apontada uma mortal aflição, mas o Santo de Deus descerá, ensinando que sua morte trará ao sem esperança descanso. Uau, que coisa linda, né? Quem trouxe essa chave foi o apóstolo Luiz Hermínio. Então, como que as genealogias também podem esconder mensagens lindas? Então, não vamos desprezar as genealogias a partir de hoje. E para nós terminarmos, a Haftará, que é a porção dos profetas, fala de Obadias. Nesse slide único que eu montei aqui, para pincelar Obadias, depois você pode ler, tem apenas um capítulo com 21 versículos. Quem escreveu foi Obadias, que significa servo ou adorador do Senhor, um homem muito pouco conhecido. Esse livro deve ter sido escrito cerca de 800 anos antes de Cristo ou cerca de 600, não dá para precisar muito. Se passa em Edom e Jerusalém. Então, por que essa passagem está fazendo conexão com Gênesis? Porque fala de Edom, dos edomitas, os descendentes de Esaú. Ele foi escrito para os edomitas, para os judeus que estavam em Judá, e serve para o povo de Deus em qualquer lugar, inclusive para nós. O propósito do livro de Obadias é mostrar que Deus castiga aqueles que afligem seu povo, porque ele fala da destruição de Edom e da restauração de Israel. Qual que era o panorama, né? Edom estava atormentando os judeus por muito tempo. Como eu falei aqui, os edomitas eram uma pedra no sapato dos israelitas, mas eles seriam destruídos pelo orgulho.
Uma curiosidade é que o livro de Obadias é escrito numa linguagem poética, num canto fúnebre de condenação, como se fosse um lamento. E o verso-chave pode ser o versículo 15, pois o dia do Senhor está próximo para todas as nações. Olha o Brasil aí, olha todos nós incluídos aí na profecia. Como você fez, assim lhe será feito. A maldade que você praticou recairá sobre você. Olha o princípio aqui que nós vemos na própria vida de Esaú sendo colocada sobre os descendentes dele, os edomitas. A maldade que você praticou vai recair sobre você. Ou seja, aquilo que nós plantamos, colheremos, porque de Deus não se zomba. E para terminar, Brit Hadashah, que é a porção do Novo Testamento. É esse daí, Mateus 26, do 36 ao 46, é quando fala que Jesus estava agonizando no Getsêmani. E para terminar, a meditação que eu gostaria de deixar sobre essa passagem é a oração que Jesus fez por nós. Meu Pai, está em azulzinho aí, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja feito como eu quero, mas sim como tu queres. Esse contudo, esse porém, é o mais importante da história. O porém mais importante de toda a história foi esse, sabia? Quando Jesus falou, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Porém, contudo, mas, não seja feita a minha vontade, mas a sua. Essa é a conjunção adversativa mais famosa e mais graciosa de toda a história, porque foi nesse mas de Jesus, seja feita a sua vontade, que nós hoje somos alcançados, fomos salvos. Jesus se entregou a Deus. Ele não estava se rebelando, pelo contrário, ele estava se entregando ao que julga retamente. Ele orou 3 vezes essas mesmas palavras, mostrando a agonia, o sofrimento, mas também a humildade e a submissão do Senhor. Assim como Jacó aprendeu a se submeter a Deus, Jesus foi um exemplo da obediência. Que essa palavra possa estar no nosso coração e que a gente se lembre de que assim como o nosso mestre se entregou a Deus, quando ele era insultado, ele não revidava. Quando ele era ameaçado, ele não ameaçava, mas ele se entregava ao que julga retamente. Então vamos parar de ir para as redes sociais, sabe? Tentar nos defender a todo tempo, marcar posicionamento para coisas que Deus nem está te mandando falar. E vamos ter a sabedoria e o discernimento de Deus de se manifestar quando é preciso, falar quando é preciso, calar quando é preciso, dar a nossa opinião quando ela for solicitada, ou quando o Espírito Santo nos levar a isso, e saber que há tempo de falar e há tempo de calar. E nós não precisamos nos defender, quem nos defende é o Senhor. Que a gente se entregue a Ele, porque Ele é o que julga retamente. Amém? Muito obrigado pela atenção de vocês. Volto a palavra para a pastora Kelly fazer o encerramento.